Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Rura 11 da Rura Asset. No momento, o valor atual da cota dele é R$10,57. Nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima de R$ 9,98 e uma máxima de R$10,82. Ou seja, ele é um fundo relativamente estável. A gente olha esse gráfico aqui, parece que é bagunçado, parece que ele caiu muito e subiu muito, mas não é bem assim, é porque esse gráfico aqui é meio fake. Aqui no Status Invest eu noto que ele tem essa desvantagem, digamos assim. Algumas ações e alguns fundos, ele tem essa variação que você olha para ele, parece que o fundo caiu um absurdo ou subiu um absurdo. É mais ou menos o que a gente vê aqui. Mas não, o fundo é bem estável. Ele tem uma variação aí que não é acima de 10%, basicamente. O fundo no máximo 10,82 e no mínimo 9,98. Variou muito pouco na realidade. Menos de R$1, 90 centavos basicamente. Nas últimas 52 semanas, ele tá com um dividend yield de 14,96%. E a gente vai ver daqui a pouco como é isso aqui em comparação com seus pares. E a gente vê que isso aí não é um dividend yield muito bom. É muito bom se comparado a fundos imobiliários, mas para fiagros não é muito bom. É isso que eu quero dizer para vocês. E a valorização dele nos últimos 12 meses, já que compara esse primeiro ponto aqui com esse último, não é muito grande, é apenas 2,82. Você vê que, ó, parece que cresceu foi muito daqui para cá, mas não, só cerca de 3%. A gente vê que em comparação aos seus pares, ele está apenas na segunda posição de pior dividend yield. Ele só perde para o BBGO, que é do Banco do Brasil. Muito ruim o dividend yield dele, em comparação com seus pares, né? Já em relação ao P sobre VP, ele é exatamente um dos mais caros. Só não vou dizer que ele é o mais caro, porque tem mais outro Fiagro aqui que tá no mesmo nível de P sobre VP dele, que é o FGAA. Mas você sente que o FGAA tem um dividend yield muito maior. Agora, em relação ao valor patrimonial, ele é simplesmente o segundo maior Fiagro da Bolsa, com 1,46 bilhão de patrimônio líquido. Só perde pro irmão dele, né? O KNCA da Kinea. Para quem não sabe, a Kinea é um braço do Itaú, e aqui é o Itaú Asset, ou seja, é outro fundo que tem a Itaú como a dona, digamos assim. Então são os dois maiores fiagros da bolsa, são da Itaú. Voltando aqui para o site do Status Invest, a gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$10,05, como a gente já viu lá no Investidor 10, o P sobre VP dele é 1,05, que torna ele um dos fiagros mais caros da bolsa. E o valor patrimonial dele a gente já viu também, que é, com mais precisão, é 1,464 bilhões. E ele tem um bom número de cotistas, de 38 mil cotistas. E a liquidez diária dele é muito boa, quase 2 milhões de negociação diária, é muito fácil vender e comprar cotas dele. E você vê que o dividend dele não é muito bom, 11 centavos. Lá no relatório dele, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o último relatório lançado do mês de agosto, que se refere aos pagamentos feitos no mês de setembro, a gente vê que o dividendo distribuído por ele nos últimos 2 meses é de 12 centavos apenas, mas a média dele nos últimos 2 anos é 11 centavos, ou seja, ele tem um dividendo, uma distribuição menor. O dividend yield no mês de agosto, que se refere aos pagamentos feitos em setembro, e no mês de setembro, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos agora em outubro, são de 1,13% e 1,14%, o que são dividend yields baixos para fiagros. Quem acompanha meus vídeos vê que eu sempre falo que a média é 1,30. A média é 1,30. Esse aí está cerca de 0,15 abaixo da média, porque quando dão ruim, digamos assim, entre aspas, os fiagros, dá 1,20 atualmente, né? E quando dá bom, dá 1,40. Na média é 1,30. Mas uma coisa que é importante a gente ver é que o dividendo distribuído não mudou nada, apesar da queda da Selic no mês de agosto, que eu já acreditava que agora no mês de outubro já ia ser sentida. Não foi, pelo menos por enquanto não foi. Aqui a gente percebe o seguinte, pessoal, que pelo jeito o fundo não foi lançado no finalzinho de 2021, é o que dá a entender aqui. Por quê? O primeiro dividendo distribuído por ele no ano passado foi em março. Provavelmente ele entrou na bolsa em janeiro ou fevereiro, porque os que entraram na bolsa no finzinho de 2021 começaram a distribuir já em 2021, novembro, dezembro ou em janeiro. E aqui não, ele começou a distribuir só em março. Provavelmente ele entrou na bolsa ou em janeiro ou em fevereiro. Deve ter sido um desses 2 meses aqui, ou seja, ele ainda está um pouco longe de completar 2 anos. Daqui a 6 meses ele completa 2 anos. Enquanto isso, tem alguns fiagros que já estão batendo os 2 anos, já estão completando 2 anos de idade. A gente vê que o primeiro dividendo distribuído por ele foi 7 centavos apenas, depois caiu para 6, subiu para 8, depois subiu para 10, depois 11, 12, subiu para 14, caiu para 11, subiu para 14, veio para esse ano de 2023 10 centavos apenas, depois subiu para 11, caiu para 9, subiu para 12, subiu para 14, manteve 14, caiu para 13, 12. Uma coisa que a gente tem certeza é que esse Fiagro aqui não é daqueles que gosta de deixar os números estáveis, né, dos rendimentos. Ele oscila muito nos dividendos distribuídos. E tem alguns fundos que tentam se manter
estáveis, ficam variando entre 12 e 14, por exemplo, mas tenta sempre manter o mesmo valor. Às vezes dá uma subidinha, aí depois cai, ou às vezes sobe mais um pouquinho, mas tenta manter uma estabilidade. Esse aqui não tá se importando muito com isso, não. Ele tem mais IPCA na carteira que a maioria dos outros fiagros, mas eu acho que isso não justifica essa alteração tão grande. Ele era para se manter mais estável, mas infelizmente até o momento ele não se mantém, apesar de ter conseguido ficar estável normalmente por até 2 meses. Normalmente é o que ele consegue, é 2 meses estável. Olha aqui, 2 meses estável no ano passado, 2 meses estável esse ano, variando ou para cima ou para baixo. Vamos agora para o relatório do mês de agosto. Como eu falei para vocês que se refere aos pagamentos foram feitos em setembro, o próximo deve ser lançado daqui a umas 2 semanas. O que é que eu queria destacar nessa página aqui? Só isso aqui. Eu já li tudo isso, então vou colocar daqui a pouco um cardzinho, você vai ver aí no topo se você quiser ver mais detalhes, esses detalhes aqui, se você quiser pode só dar uma parada para ler. O mais importante para mim dessa página é mostrar qual é o retorno que o fundo busca. É CDI entre 3 e 3,5%, o que é um rendimento interessante, mas também nada de impressionante, né? É mais ou menos um rendimento de um fundo imobiliário middle risk, que o pessoal chama, né? Isso aqui é mais para middle risk, ou seja, ele é um fiagro que tem essa pegada mais middle risk mesmo. Isso é um dos motivos para ele pagar menos rendimentos e para ele ser mais caro. Basicamente é isso. Normalmente a pegada de fundo que é mais high grade, aqui como esse caso mais middle risk, ele é um fundo mais seguro, que ele também negocia taxas com os devedores mais baixas, e claro que se ele negocia com taxas mais baixas, ele vai distribuir dividendos menores. Isso é meio que lógico, né? Mas também ele é mais tranquilo. Se você quer dormir mais tranquilo, sem muitas preocupações, esse é um fundo mais com sua cara. A gente viu que o CDI dele, que ele busca, é entre 3 e 3,5, mas ele tá com o spread médio na carteira de CDI mais 4,2, ou seja, ele tá conseguindo receber mais do que é o objetivo do fundo. A gente vê que atualmente o valor dele em alocação é 76%, ou seja, ele ainda tem um bom dinheiro na carteira para alocar, comprar mais CRAs provavelmente, tem um bom dinheiro na carteira, 1/4 do fundo basicamente, é mais de 300 milhões, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui a gente vê a exposição do fundo. Outro detalhe, eu falei que ele era um dos fundos mais caros, eu falei que era o segundo fundo maior da bolsa e ele é basicamente o fundo mais diversificado, porque ele tem uma quantidade de ativos muito grande, tem alguns fundos que tem essa quantidade de ativos até mais, mas não tão diversificado. Tem os fundos que são mais concentrados. Ele aqui não, é muito diversificado. Aí ele coloca os setores que ele trabalha, e aqui o que tem mais concentração é o setor de grãos, com 14%. Aí depois tem açúcar e etanol, com 13%. E vamos falar só do top 3 mesmo. Revenda agrícola, 10%. O resto é mais divididozinho. Ele também tem uma exposição em vários estados, você vê que é quase o Brasil todo. E aqui a gente vê que são 49 devedores, mas eu acho que ele tem mais CRAs do que isso. Nos 5 maiores devedores devem 21%, isso é muito bom. Eu mostrei essa semana um fundo, um devedor apenas detém 27% do patrimônio líquido do fundo. Apenas. Os 2 maiores é 44% da carteira do fundo. Aqui, ó, os 5 maiores é 21% apenas. Ou seja, em média é 4% para cada um dos devedores maiores do fundo. Ou seja, está bem exatamente diversificado mesmo. E são 18 segmentos ou culturas. Até nisso é muito diversificado, né? Na média, por devedor, é 22 milhões e 600. Esse comentário do gestor tá muito bom, mas é até ruim a gente ler tudo isso aqui. Por isso eu não vou ler tudo, não. Eu vou deixar vocês lerem uma parte, se vocês quiserem. Então a gente vai ver aqui que ele disse que tá com 76% do patrimônio alocado, a gente já sabia disso, porque tem essa entrada de novos recursos da terceira emissão, que exatamente que fez o fundo ficar na segunda posição, com 1,5 bilhão. Já alocamos 190 milhões desse valor, com algumas compras pontuais no mercado secundário, fizeram mais 5 novas operações, teve um aumento em uma usina de açúcar e etanol que já possuíamos, ou seja, como eu falei, eles têm muitos devedores, mas mesmo assim eles ainda têm mais CRAs dividido por mais de um devedor. O detalhe é que a gente não sabe qual é o devedor, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E aqui ele fala também dos 3 novos devedores, aí fala quais os setores dos devedores, não vamos ler com detalhes, como eu falei, porque ia ficar muito grande o vídeo se eu fosse falar, né? Aqui ele fala, ó, 15 estados, 49 devedores, 18 diferentes segmentos de culturas. Já tinha falado lá em cima isso aqui. E é interessante ver essa parte aqui, ó. Seguimos trabalhando na originação, análise, visita aos nossos devedores, eles fazem visitas e acompanham a carteira atual do fundo com nossas revisões periódicas de crédito e rate interno. Temos observado um período de aumento de leituras para as novas operações e um pipeline mais aquecido. Ó, o pipeline está mais aquecido para emissões de mercado de capital
capitais no agro. Mas temos ficado atentos por muitos dos casos são em devedores que fogem um pouco do perfil que buscamos para a carteira do fundo. E temos mantido nossa filosofia de investimento para que a alocação seja feita de maneira racional, bem fundamentada e sem precipitações. Aqui basicamente eles estão dizendo o seguinte: tem muita gente querendo dinheiro, mas a gente não quer emprestar para a maioria deles, porque eles são mais arriscados. Isso aqui é o resumo da ópera. A gente vê tanto para comprovar o que eu falei, que ele fala aqui: o nível de spread médio de boas operações tem comprimido cada vez mais. E os devedores, principalmente da parte primária de produção, tendo acesso a linhas de crédito mais atrativas diretamente com bancos. Ou seja, aqueles devedores mais seguros, eles têm uma opção de crédito melhor e mais barato nos bancos e não vão buscar um fiagro que cobra uma taxa maior. E o Itaú, esse fundo aqui, o Rura, ele quer uns investidores que tem essa pegada mais high grade e que topem pagar mais juros. O que é um negócio assim, uma coisa não bate muito com a outra. Por isso que eles estão tendo dificuldade em alocar esses novos recursos também, por causa dessa história. A maioria do pessoal que quer dinheiro emprestado é aquele pessoal mais arriscado, e o fundo não quer. O fundo quer os mais seguros. Os mais seguros estão indo para onde? Diretamente para o banco, que o banco está cobrando as taxas menores do que as deles. Basicamente é essa o resumo da ópera, como eu falei para vocês. Aqui está a carteira do fundo. Esse aqui é a grande falha do fundo para mim. Qual, Adriano? Ele coloca o setor que o devedor trabalha. Mas cadê o nome do devedor? Não tem. Eles escondem. A gente não sabe qual é o devedor. Pode ser até que tem um devedor que a gente saiba que é perigoso, mas o fundo não fala. Pode ter uma AgroGalaxy da vida aqui no meio, poderia, e a gente ia ficar sem saber. Isso é ruim, poderia ter até um Languiru aqui no meio, e a gente ficaria sem saber. Bem que pela pegada do fundo, como ele vê que ele busca uns devedores mais seguros, dificilmente ele toparia pegar um Languiru, né, da vida, e colocar aqui na carteira, que a Languiru topou pegar um CDI lá em cima. Não só ela, tem outros, em outras carteiras de outros fundos que pegaram CDI mais 10, CDI mais 12, CDI mais 7, CDI mais 8, e a gente vê que isso aqui não acontece nesse fundo, ó. CRA, Certificado de Recebidos do Agronegócio, basicamente o negócio dele é isso. E a gente vê que, ó, os mais perigosos, como esse aqui, ó, que deve 5%, deve 70 milhões ao fundo. Um único devedor. Mesmo assim é só 5%, nem 5%. CDI mais 7%, é um dos mais pesados. Você vê que ele também tem umas taxas esquisitas, né, como dólar, mas esses do dólar tem hedge, ou seja, proteção caso caia demais o valor do dólar. Normalmente tem proteção é para a queda do dólar, não é para a subida. Para a subida tá ótimo, né? Mas para a queda eles têm uma proteção. Então você vê que a maioria das taxas são baixas. Essa aqui é a taxa mais perigosa, né? CDI mais 6,5. O resto, ó, CDI mais 6, a segunda mais perigosa. A maioria das taxas, 6,5 também aqui, são abaixo de 5, né? 5 ou menos, ó. CDI mais 1%, muito baixa essa taxa, né? E aqui os percentuais do lado. Sem ter o nome, a gente não pode contar muito com isso aqui. Fica complicado conversar sobre sem ter o devedor, claro, porque poderia ter esse aqui 4,8 e ele ter mais alguma dívida e a gente vai ficar sem saber. A carteira é muito grande, você vê aqui, mais devedores. Aqui tem um pouquinho de PCA, como eu falei para vocês, tem PCA mesmo e PCA mais 10 com proteção também, mas deve ser aqui é proteção contra deflação no caso, né? Aqui é uma taxa pesada, viu? IPCA mais 10 não é uma taxa leve não. Até tô estranhando isso aqui. Mas é uns percentuais bem baixos, ó, abaixo de 1%. E aqui o caixa no final. É bom porque ele colocou o caixa. E o caixa tá indexado ao CDI com 85% e tá numa compromissada, que é 357 milhões que ele tem, muito dinheiro ainda para alocar, né? A gente já tinha visto, né, que ele tá com 76% patrimônio alocado, falta 24% para alocar, mas ele aqui tá em compromissada. Deve ser alguma coisa do próprio Itaú aqui. Aqui mostra, ó, que essas operações dólar e PCA tem uma proteção, ó, um hedge. E se você quiser, meus amigos, ter um vídeo só seu, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, fiagro, ação. Muito obrigado, valeu! E se você não é inscrito, meu amigo, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ativa o sininho. Então aqui, pessoal, para fechar o vídeo é o pipeline do fundo. E a gente vê aqui os valores e o valor total. Ou seja, ainda vai sobrar dinheiro em caixa, cerca de 130 milhões para alocar. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ativa o sininho. Obrigado. E me diga aqui nos comentários se você possui o Rura 11, se você está pensando em comprar ou que outro fiagro você possui na carteira. Deixa aqui nos comentários. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!